Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao 18º Elite Business Cast, o podcast onde a gente fala do CPF por trás do CNPJ dos nossos convidados. Estamos aqui no estúdio Conduta Filmes, o estúdio mais completo da região. Vem fazer seu podcast aí. Se você quiser uma entrevista comigo, me chama, que estou aberta para te atender e te receber aqui. E hoje temos uma querida, maravilhosa convidada, Josi Takato. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Ju, por essa oportunidade. Eu estou super feliz e super ansiosa de estar aqui. Como disse a você, é meu primeiro podcast, então, assim, é uma experiência, né? Espero que seja uma experiência ímpar. E estou, assim, muito curiosa até para saber como é. Sim, vai ser super leve, sempre muito leve. Eu quero começar perguntando para você, eu já sei um pouco da sua história, né? Já sei, acho que bastante, viu, gente, da história dela. Fui na casa dela, conversamos horas, ela me mostrou tudo na casa dela, mudou há pouco tempo para cá. Conta um pouquinho da sua trajetória. Ju, eu sou riopretense, nasci aqui. Em 2003, eu trabalhava numa empresa aqui de São José do Rio Preto. Em 2003, eu recebi um convite, meu marido e eu, de irmos para Belo Horizonte administrarmos uma empresa que era uma filial da empresa daqui. E fomos com a cara e com a coragem, nós dois e nossa filha. E ficamos lá, fiquei lá durante 21 anos. Trabalhei nessa empresa durante algum tempo, com vendas, fazendo, né, gerenciando, coordenando a equipe de implantação. E depois eu fui trabalhar num cliente da empresa na gestão de RH. Por quê? Porque desde os 18 anos eu trabalhei aqui em São José do Rio Preto em empresas cuidando do RH. Me formei em recursos humanos, então eu uni a experiência que eu tinha na área comercial, principalmente de softwares de RH, e fui gerenciar o RH de uma empresa de 12 mil empregados lá em Belo Horizonte. E eu tinha, sob a minha gestão, 40 funcionários. E todo esse período que eu trabalhei com RH, tirando esse tempo que eu trabalhei na gestão comercial e na gestão de equipes de vendas, eu sempre gostei de desenvolver pessoas, de treinar, né, de fazer com que as pessoas colocassem os seus dons a serviço, as suas habilidades, que fossem estudar. Então, eu sempre incentivei, sempre motivei a minha equipe a se tornarem líderes como eu. Nunca tive medo de que as pessoas pegassem o meu lugar, nunca tive medo de concorrência, então sempre fui muito aberta. E trabalhando, né, então me aposentei em 2019, lá em Belo Horizonte, ainda trabalhando com RH nas empresas. Entrei na última empresa em 2016 e identifiquei alguns talentos e fui preparando essas pessoas para ficarem no meu lugar. Em 2022, eu me desliguei da empresa e a pessoa que assumiu a gerência foi um desses talentos que eu identifiquei e formei. Então, assim, eu sempre gostei de desenvolver pessoas. E gostei muito também, eu gostava muito da área de vendas e eu gostava de vender roupas. Então, toda vez que eu ia a São Paulo, que voltava para Belo Horizonte, eu voltava com a mala cheia e vendia tudo. Olha isso! E as pessoas sempre apostavam no meu bom gosto. Então, às vezes eu comprava alguma coisa para mim e as pessoas compravam. Então, não ficava nem com o que eu tinha levado para mim. Gostavam, né, do meu bom gosto, do meu estilo. Mas eu nunca tive contato com esse universo de moda, eu nunca estudei moda, nunca tinha tido interesse nisso, porque o meu desenvolvimento sempre foi na área profissional, na área administrativa, desde menina, né, sempre nessa área. Quando foi em 2022 que eu resolvi virar a chave, falei, estou aposentada, vou parar de trabalhar para os outros de carteira assinada, eu fui a São Paulo, fiz uma compra de roupa e montei uma loja virtual. Olha isso. Mas vender pela internet não está no meu DNA. Eu gosto de contato, eu gosto de estar com as pessoas. E desenvolvendo esse trabalho, algumas pessoas falam, nossa, mas você tem o dom, você poderia ser personal shopper. Eu fui descobrir o que é ser personal shopper, porque eu não tinha noção do que era isso. Ao estudar sobre isso, eu descobri que eu poderia fazer uma formação em consultoria de imagem. Fiz essa formação lá em Belo Horizonte, mas pensando em usar esses conceitos na loja. Mas eu gostei tanto dessa área, por quê? Porque eu ia poder colocar em prática aquilo que eu sempre gostei, que é desenvolver pessoas. Sim, exatamente. E usar desse conhecimento, né, para fazer as mulheres se conhecerem melhor, colocarem para fora a sua essência, o que elas têm de melhor, de mais bonito,
E o melhor, elas entenderem que elas não precisam seguir padrão, que elas não precisam estar numa caixinha. Elas podem ser altas, baixas, magras, gordas, mas todas elas são lindas e todas elas têm poder. Então, levar isso para o meu dia a dia, para o meu trabalho, fazer disso, né, a minha profissão, foi assim, uma realização de um sonho e isso me realiza até hoje nesse trabalho. Com certeza, eu imagino. Você transforma pessoas mesmo. Eu falo que é a autoestima, né? A mulher, ela vira uma outra pessoa. Com certeza. A gente não consegue, ela não consegue se ver mais aquela outra mulher. Não. Ela imagina, gente, como que eu podia ser assim? Eu tenho uma amiga que ela tem o Instagram dela, depois assim, eu não sou consultora, né? Mas sou pitaqueira. E ela, depois desse novo olhar, de estar mais bonita, de estar mais apresentável, de estar pronta, posicionada, ela não tem mais foto antes disso, entende? Como a gente não consegue mais se ver naquele lugar, né? Exatamente. E como que as mulheres, depois do seu processo, como que isso afeta aí a autoestima delas? Como que você vê isso? Olha, eu acredito que a transformação, ela nunca vai acontecer de fora para dentro. Ela é um processo que ela acontece de dentro para fora. Então, se você consegue se enxergar como a mulher bonita que você é, com o poder que você tem, você consegue trazer aquilo para a sua imagem. Então, você consegue usar cores que vão transmitir, né, aquela mensagem que você deseja. Você consegue se vestir intencionalmente, se posicionar intencionalmente. Mas isso só é capaz se você entender que você tem aquela força. A psicologia das cores, ela determina, né, e ela nos ensina que as cores comunicam. Por exemplo, o preto, ele comunica força, poder, mas também frieza e distanciamento. Mas se você estiver toda de preta, linda, maravilhosa como você está hoje, se você não se posicionar, se você não tiver uma postura de poder, de elegância, de firmeza, a sua roupa, a sua cor não vai dizer nada. Não adianta você colocar uma roupa toda preta e ficar cabisbaixa, com o ombro retraído. Você não vai comunicar. Então, você comunicar uma mensagem de poder, de força, não é só a cor, não é só a roupa, não são só os acessórios. Sim. É a postura que você passa a ter depois do processo da consultoria. E isso é incrível. Eu tenho clientes que ela não comprou uma peça de roupa. Ela se transformou com tudo aquilo que ela tinha no guarda-roupa dela. Quando ela aprendeu que ela passou a ter confiança nas escolhas dela depois do processo. Então, isso transformou a vida dela. E ela não gastou nada. Ela só investiu na consultoria. Isso é incrível, porque as pessoas, quando falam de consultoria, acham assim, eu vou gastar dinheiro depois, eu vou ter que trocar meu guarda-roupa, eu vou ter que gastar com roupa. Porque sabe o valor da consultoria? Tá dentro do meu bolso. Mas e o resto que eu vou ter que trocar tudo? Exatamente. E não é sobre isso. Dá pra gente mudar com as próprias roupas, assim como você fala, né? Exatamente. Não é sobre isso. Não é sobre você jogar tudo que você tem no seu guarda-roupa, como o esquadrão da moda, né? Que vai lá e pega tudo e joga fora e humilha a pessoa. Não. O processo de consultoria é você se conhecer. É a base, né? Você precisa se conhecer, você precisa saber o que você gosta, você precisa entender o que te deixa bonita, o que te favorece. Você, entendendo esses conceitos, entendendo esses processos, você começa a fazer escolhas, compras inteligentes. Então, o que você investiu na consultoria, você deixa de investir em roupas que muitas vezes você compra, vai para o seu armário e você nunca mais usa, fica lá sem etiqueta. Com etiqueta, exatamente. Então, passar por esse processo, eu falo que é um investimento. Hoje, eu tenho pouquíssimas roupas e dificilmente eu repito o look. Eu vou repetir a peça, vou repetir a roupa, mas o look não. Às vezes eu uso a mesma combinação. Essa camisa com a calça que eu estou usando hoje, eu já usei outras vezes, mas usei com outros acessórios. Então, ou seja, você consegue usar as mesmas roupas, que não é feio. O pessoal, é brega você ficar repetindo roupa. Não é. Brega você ficar indo lá cada vez comprando uma roupa
e guardando, deixando no seu guarda-roupa e contribuindo com a poluição do mundo. Isso sim é brega, né? Então, nós temos que ter essa consciência da sustentabilidade. Então, o processo da consultoria, ela não te ensina só a se vestir bem, ela te ensina a se posicionar, ela te ensina a criar uma nova identidade e você causar impacto quando você quer causar impacto. Sim, com certeza. Eu até passou agora há pouquinho aqui a Stephanie Raffini. Eu tô toda de Stephanie Raffini, né? Então, nossa patrocinadora maravilhosa. São peças, igual a gente tava falando sobre usar as mesmas peças. Essa blusa de baixo, ela é velhinha já. Eu uso ela poucas vezes, claro, mas ela tem muitos anos que eu tenho. E a calça também, não é nova. Eu sempre uso elas com outras composições. Sim. Eu coloquei essa blusa pela primeira vez. Então, é um look novo. Completamente. E com os mesmos acessórios que eu sempre uso. Então, o brinco é novo. Mas os mesmos acessórios, porque não é uma coisa... É chamativo? É. Mas com outro look... Não é marcado. Não. Se você coloca com uma camisa fechada, ele por cima, né? O bracelete por cima da manga da blusa, você criou uma outra composição. Sim. Às vezes as pessoas não vão nem identificar que é o mesmo bracelete. Exatamente. Essa blusa, se você coloca um colete por cima dela, se torna um outro look. É a mesma peça, você pode utilizar de várias formas. Com uma blusa mais clara embaixo, com uma blusa inteira, um pouco mais de manga. Se você quer um look mais ousado, você pode colocar só um sutiã de renda, que vai trazer uma sensualidade sem vulgaridade. Exatamente. Então, na consultoria, né, que eu vou contar aqui para você de primeira mão, eu estou reestruturando a minha consultoria. Olha só. Então, em breve, eu estarei lançando, junto com uma parceira, né, que está me ajudando a fazer essa reestruturação, vai ser um projeto de mentoria. Ai, que incrível. Eu não vou simplesmente fazer a sua consultoria no método tradicional, te entregar um dossiê, tchau, obrigada, vai embora. Apesar de que isso não acontece, porque a gente fica sempre vinculado. Sim. Mas eu vou lançar uma mentoria onde eu te ensino todos os conceitos da consultoria. Então, você vai entender não só o seu tipo físico, mas todos os tipos físicos. Você vai entender todos os temperamentos, todos os formatos de rosto e junto com todas essas informações, você e eu vamos construir a sua estratégia de imagem. Ai, então, incrível. Quando você for compor um look, você vai saber exatamente o que você está comunicando. Para que tipo de temperamento você vai estar com que tipo de temperamento você vai estar conversando, que tipo de mensagem você vai estar passando com aquele acessório que você trouxe. Por quê? Porque nós somos formados de linhas, formas, curvas. Então, tudo que a gente mostra na nossa imagem, nós comunicamos alguma coisa. Porque nós somos uma imagem. E, em alguns segundos, quem nos vê pela primeira vez já criou uma imagem da gente. Sim. Então, quando você se conhece, você sabe, e você conhece o conceito da consultoria, você consegue transmitir a mensagem certa. Você nunca mais vai ser incompreendida. Você quer passar uma mensagem de autoridade, mas às vezes você traz muitas linhas arredondadas no seu rosto, que isso traz proximidade. Então, se você quer dar uma disfarçada, né, vamos dizer assim, você quer dar uma suavizada nessas linhas arredondadas, então você traz elementos mais retos, ou cabelo, ou na make você consegue fazer isso também, nos acessórios, você muda aquela mensagem que você está passando de uma pessoa frágil, de uma pessoa meiga, para uma pessoa forte, poderosa. Exatamente. Então, são conceitos que durante a mentoria eu vou ensinar e vou acompanhar. Como diz uma amiga nossa que é mentora também, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar a entender. Você nunca mais vai precisar de mim para comunicar. É muito bom isso, né? A Lisli, viu, gente? Essa amiga nossa que pega na mão, maravilhosa. E você é especialista em visagismo, né? Tanto que eu escolhi você pra gente falar sobre isso. Claro que eu conheço a consultoria há 7 anos. Pouco tempo, muito pouco tempo, né? Porque é uma coisa nova. Sim. Conheci a partir da minha irmã. Minha irmã mora no Chile, pra quem não sabe. E eu conheci todo esse universo com ela. Mas você sabe, né? Essa coisa de irmã, você fala, eu vou fazendo. Era pra eu ter feito mesmo certinho desde lá de trás. E aí, agora, nesse
nesse meio tempo, ela não tinha tempo pra mim. Eu falei, gente, quem que é especialista em visagismo? E aí eu fui numa palestra e você falou sobre isso, achei super interessante, porque ela já tinha me falado sobre isso, a gente falou na época, mas a gente não fez os testes, porque eu tinha que ter tempo meu, tempo dela, acabei não fazendo o teste. E foi muito bacana, no dia que a gente tava junto, que eu não sabia que tinha que medir todo o rosto, medir todos os detalhes. Gente, foi muito legal. Mede mesmo com paquímetro, né? A parte daqui, aqui a testa, tudo. É muito, muito interessante. Conta um pouquinho dessa tua expertise, dessa tua especialidade do visagismo. O visagismo, ele é uma técnica, né, que ele foi muito difundido aqui no Brasil pelo Philip Hellewell. Esse é o nome dele. E ele vem a partir, né, de uma técnica francesa, mas a técnica francesa ela é voltada para a harmonização do rosto. Já o visagismo do Philippe, não. Ele integra os temperamentos e o formato do rosto. Então, onde ele nos ensina que através dessa junção, né, do temperamento com o formato do rosto, é você redesenhar a sua personalidade. Então, você conseguir transmitir mensagens através da sua face, sem você precisar abrir a sua boca, você vai comunicar. Então, como eu disse, né, você tem o rosto com linhas bem arredondadas, né? Seu rosto é oval, então traz linhas bem arredondadas. E ele choca com o seu temperamento. O seu temperamento sanguíneo colérico, o colérico principalmente, ele é muito forte, muito impositivo. Então, quando você chega com toda essa sua energia, com toda essa sua força do colérico, o seu rosto com essas linhas todas arredondadas, ele derruba essa força. Então, você às vezes precisa se impor, ser um pouco até rude na fala, porque a sua presença não impõe. Então, quando você tem esse choque até, né, do temperamento com o formato do rosto, você precisa trabalhar muito a sua imagem, as linhas, né, do seu rosto, para você realmente fortalecer. Ao mesmo tempo, quando você precisa se impor autoridade, se impor no poder. Ao mesmo tempo, esse seu rosto redondo, né, mais arredondado, seu rosto oval, na verdade, com linhas mais arredondadas, ele te favorece muito no relacionamento que você precisa ter no seu negócio, principalmente no Elite Club. Porque você precisa disso, você precisa ser acessível, você precisa passar essa mensagem de uma pessoa acessível, o que você transmite muito bem com as linhas do seu rosto. Então, o visagismo é isso. O visagismo, né, ele vem justamente para que você entenda o que você naturalmente transmite com aquilo que você quer transmitir de fato. Então, o conceito ele vem justamente para isso. Mas voltando naquilo que eu falei lá no início, nada disso serve se você não tiver postura, se você não se posicionar. Então, não adianta nada. No meu caso, eu tenho o rosto quadrado, então eu estou sempre tentando suavizar. Por quê? Porque eu tenho um temperamento, apesar de ser sanguíneo, colérico, bem parecido com o seu, mas o que mais sobressai em mim é o sanguíneo, e eu gosto desse meu lado mais delicado, e isso também, eu preciso dessa proximidade. Hoje, lá no passado, quando eu tinha um cargo de diretoria, um cargo de gerência, o meu colérico tinha que sobressair. Então, quando você passa por esse processo, você entende os seus temperamentos e você sabe como utilizá-lo, em que momento, às vezes você vai até utilizar um temperamento que você até tem, mas não é o que sobressai em você, mas para ele ser situacional. Então, no meu caso, rosto quadrado, o temperamento sanguíneo e colérico, então o que eu faço? Eu sempre tento suavizar o meu rosto. Então, eu evito óculos muito quadrado, a menos que eu queira, né, enfatizar essas linhas retas do meu rosto. Então, são técnicas que você vai usando para você comunicar. Eu gosto muito de comunicar proximidade. Então, se eu ficar sempre com esse rosto quadrado, trazer linhas, né, brincos quadrados de linhas retas, colares de linhas retas, eu vou enfatizar essas linhas. Eu posso causar distanciamento das pessoas. Então, conhecendo isso, eu uso sempre isso ao meu favor. E vou me vestindo, né, e me compondo situacionalmente. Eu sempre penso, quem eu vou encontrar? Para quem eu vou falar? Então, é sempre com essas técnicas que eu componho os meus looks do dia. Com certeza. E, Josi, essa sua mentoria,
o que você enxerga que impactaria essas mulheres na questão de posicionamento? Porque eu falo muito sobre posicionamento, né? Isso. Eu não uso muito a questão da... Eu uso muito a questão da imagem, sim, mas como eu não sou mentora de imagem, não sou consultora, eu dou os pitacos e direciono, falo, você precisa de uma consultora de imagem. Isso. Mas, sim, dou uma ajustada ali no que causa ruído. A hora que eu vejo algo causando ruído, eu falo, meu Deus, não, eu preciso... Porque como eu tô, né, com a minha irmã há muitos anos, já que sou quase... Só falta o certificado. O certificado. E eu sei um pouco sobre essa questão das ondas, né? Que as camadas, né? Sempre uma coisa mais arredondada quando você tá com algo preto, enfim, com algo mais reto. E aí eu vou dando os pitacos. Mas o que causa mesmo o impacto que causa no posicionamento a sua mentoria? Olha, só a consultoria em si, ela já faz uma transformação na vida das pessoas. Sim. Eu tenho uma cliente, a primeira cliente que eu conquistei aqui em Rio Preto, quando eu voltei de Belo Horizonte para cá, isso há 1 ano e meio, né? Ela tinha uma dificuldade que sempre que ela enviava uma proposta, o cliente pedia desconto. Toda vez que ela enviava uma proposta, o cliente pedia desconto. Ela, Josi, eu preciso mudar isso. Então, eu fui ajudá-la a se reposicionar. Hoje, quando ela compõe um look, que ela vai visitar um cliente, o cliente não tem coragem de pedir desconto para ela. Porque ela vai com as cores certas, ela vai com os acessórios certos. Ela ia visitar o cliente, ela ia com uma bolsa toda puída. O que o cliente pensava? Essa coitada está precisando trabalhar a qualquer custo. Ela vai trabalhar quase que de graça para ter um pouco de dinheiro. Sim. Então, a primeira coisa é isso. Se você tem roupa no seu guarda-roupa que não conversa com você, porque às vezes você está aí, né? No meu caso, hoje eu estou com 55 anos. Eu não posso querer usar roupas que eu usava quando eu tinha 30, quando eu tinha 20. Por quê? Porque eu não sou mais aquela menina. Hoje eu sou uma mulher, eu tenho uma história. E a minha imagem precisa vender esse meu conhecimento, a minha autoridade, né? Tanto em relação ao que eu faço hoje, que é a consultoria de imagem, quanto com a mulher que eu sou, Sim. Porque eu tenho toda uma história vivida, eu tenho toda uma experiência, então eu preciso trazer isso para a minha imagem. Então, mesmo se você é uma menina, que era o caso dessa minha cliente, ela tem 30 anos, mas nós conseguimos, né, quando ela entendeu o que ela precisava mudar do look dela, ela foi um caso que ela não quis mais o guarda-roupa dela. Por quê? Porque ela se vestia como uma mulher de 40, 50 anos, mas com roupas, né, que não trazia a jovialidade dela, mas que também não comunicava a autoridade. Sim. Então, nós refizemos o guarda-roupa dela, no caso dela foi específico, precisamos refazer o guarda-roupa dela. Hoje, quando ela manda uma proposta, o cliente não pede desconto, o cliente fecha com ela de imediato. Então, assim, ela se reposicionou. Mas não foi só a questão da roupa, ela passou a acreditar que ela tem esse poder, que ela tem essa autoridade. Então, é isso que a mentoria faz com as mulheres. Ai, incrível. Eu amo esse universo, né? E eu percebo que algumas pessoas, elas são resistentes. Você tem muitas clientes resistentes? Por exemplo, principalmente quando começa a ficar um pouco mais, tipo, depois dos 45, assim, que quer usar uma roupinha mais curta, uma coisa mais vulgar, que talvez usaria no passado, mas hoje não cabe mais nos lugares, né, que ela está inserida. Eu já tive pessoas que, como eu sou do posicionamento, né, eu olhava e falava, meu Deus, como eu vou falar isso pra ela? Eu preciso falar isso pra ela, porque eu direcionando, como eu sou uma facilitadora de negócio também, não tem como. Sim. Né? E também no nosso clube, dentro do nosso clube, parece que elas já chegam prontas. Elas vê ali como são o perfil das mulheres e já chegam prontas. Você tem muita cliente assim, que teve que deu trabalho mesmo para entender? Só falo essa questão das mulheres chegarem prontas no Elite, né? Muitas pessoas acham que você vestir igual um grupo é criar um estilo. Não, você está criando uma personagem. E um personagem, ele não se sustenta, você não consegue sustentar aquilo. Aí ela vai aparecer no Instagram dela, lá no Elite, vestida de uma forma toda maravilhosa, e no dia a dia dela, que ela precisa estar postando vídeos no Instagram, é outra pessoa, é irreconhecível. Então, ou seja, ela não criou uma identidade, ela criou uma fantasia. Isso causa muito ruído, né? Muito ruído. Por quê? Porque não é você. Nós vamos no filme hoje à noite. Sim. Eu poderia ir toda vestida
com uma fantasia. Uhum. Mas não, vou usar os critérios, as regras que foram feitas de termos peças vermelhas, apesar de eu tinha cabelo vermelho, mas em roupa eu nunca fui adepta a muita roupa vermelha. Vou levar os elementos que foram pedidos. Comprei peça que eu não tinha para o meu guarda-roupa, mas que eu vou usar em outros momentos. Então, eu não estou criando um look para esse evento, eu estou criando um look que eu vou usá-lo sempre. Mas eu conservei o quê? A minha essência. Sim. A hora que vocês me verem à noite no evento, né, do Red Carpet, vocês vão ver a Josi vestida com peças vermelhas, que vai remeter ao filme, mas vocês vão ver a Josi. Vocês não vão ver um personagem do Diabo Veste Prada 2. Vocês vão ver a essência da Josi. Eu acho que isso é importante. Sim. E o ruído, realmente, ele existe. Por que que existe o ruído? Porque as pessoas não entendem que tem que haver uma harmonia nos acessórios, nas roupas que vestem, nos calçados que colocam. Então, quando a intenção. Então, se eu coloco uma roupa toda preta e um sapato vermelho, o que vai chamar a atenção? É o meu sapato. Eu posso estar querendo que o meu sapato chame a atenção. Agora, se eu quero que a pessoa olhe para o meu rosto, eu tenho que conhecer o que faz o meu rosto ser valorizado. Então, por isso é importante você saber quais as cores que te valorizam, sabendo as cores que te valorizam, o que elas comunicam, porque todas as cartelas trazem todas as cores. Cada uma com uma nuance diferente, porque algumas são frias, outras são quentes, suaves, brilhantes, escuras e claras. Então, todas as cartelas têm todas as cores. Então, você conhecendo a cartela, a sua cartela, e você sabendo a mensagem que a cor passa, então você vai utilizar a cor certa no momento certo, você vai evitar esse ruído. A mesma coisa com o estilo. Você pode ter um estilo sensual, mas em todo lugar que você pode usar um estilo sensual. Então, quando você toma essa consciência, você aprende o que te valoriza, você vai levar alguma coisa sensual para o seu look, só que não vai te deixar vulgar, que você pode ir em qualquer lugar. Por exemplo, eu sou do estilo elegante clássico. Eu não sou criativa. Então, se eu colocasse aqui, viesse de camisa com uma gravata, eu ia estar incomodado o tempo todo. Por quê? Porque aquilo não faz parte da minha essência. Eu não sou uma pessoa do estilo criativo. Então, isso também ajuda muito as mulheres a se vestirem adequadamente. Na faculdade eu aprendi um termo, que é um termo jurídico, é você estar condignamente vestida. Então, eu falo que a consultoria, ela não te ensina a se vestir bem, ela te ensina a se vestir condignamente. Você vai estar vestida para aquele ambiente. Vou anotar essa palavra, adorei. Condignamente. Eu aprendi isso na faculdade, eu nunca mais esqueci. Por causa disso, você não vai no fórum vestida de saia com uma fenda até chegando na calcinha. Você vai com uma saia, você pode até ir com uma saia justa, uma blusa, uma camisete justa, que vai mostrar seu corpo, mas o seu corpo vai estar delineado, ele não vai estar à mostra, como você estaria com decote. Com certeza. Agora, se você vai sair à noite, você vai à caça. Pode pôr um decotinho. Você vai com decote, você vai com as costas à mostra. Sim. Então, é o momento de você usar a sua sensualidade, o seu estilo sensual. Se você vai trabalhar, principalmente numa empresa onde o ambiente é todo masculino, você não vai, a menos que você queira ser cantado o tempo todo, porque infelizmente os homens acham que a mulher está vestida com uma roupa mais sensual, ela está se vendendo, infelizmente é isso que a maioria dos homens ainda pensam. Então, se você não quer passar por essas situações desagradáveis, se vista de uma forma, traga para o seu estilo elementos que não vai te deixar tão exposta, que não vai te fazer passar por situações constrangedoras. Vou pedir para o nosso querido Fábio passar de novo condutivo aqui. Fábio, volta condutivo aqui para eu falar uma coisinha para a Josi. Você conhece Condutiva? Estou conhecendo hoje. Condutiva da nossa Gigi, do Fábio, que é toda essa produção de vídeos, de conteúdos. E eu tenho certeza que será muito importante para você. Depois você fala com eles. Porque imagina um curso seu para levar para mais pessoas. Sim. Ensinar pessoas também a ser mentoras, né? Porque tem muita gente querendo saber e não são formadas, então
precisa de ter isso aí. Eu falo que as mentorias, elas encurtam caminho, né? Com certeza. Hoje em dia, imagina ter que fazer uma faculdade de moda, nananã, aquilo. A mentoria encurta caminho. E você fazendo uma mentoria, você pode até mentorar outras pessoas, Eu né? já estou com 55 anos. Imagina se eu fosse entrar numa faculdade de moda agora para aprender os conceitos. Então, através das mentorias, com certeza abre muitas portas. Sim, fica ali do ladinho ali, uma sala lindíssima. Que ótimo. Com gravação com muita qualidade, né? Eles fazem todo o direcionamento. É incrível, é incrível. Nesse novo formato de mentoria, com certeza eu vou precisar. Sim. E é muito bom saber deles. É, muito, muito bom. Porque eu falo assim, já que vai fazer algo de qualidade, Claro. algo para vender, que faça com muita qualidade, Com qualidade, né? com que já certeza. possa colocar um valor mais acima, porque realmente é um trabalho muito valioso de vocês, Sim. né? De nós, mentoras. É um trabalho muito valioso. Com a gente certeza. encurta caminho. Então, quando tá tudo pronto ali, eu sou muito do visual, né? Se tiver aquela coisa, tiver meio ruim, aquele fundo. Uma vez eu comprei uma mentoria, o cara fazendo um vídeo lá num fundo estranho. Eu falei, meu Deus! Tira completamente a atenção da gente, tirou né? atenção, tinha uma menina, uma criança chorando. Eu falei, mas Puxa gente, vida. ele não tá dando atenção pra mim. Gato miando, cachorro latindo. Aqui não, aqui tem toda essa questão de... O ambiente é Sim, maravilhoso. é perfeito. Ó, tudo quietinho, você não ouve não nada. escuta Ali nada. dentro também, se tivesse alguém ali fazendo, a gente não ia ouvir nada. Incrível, muito incrível. bom, muito Parabéns, bom. meninos. Condutiva, super recomendo. Põe o 5E já, gente, porque depois eu esqueço dos meus patrocinadores. Grupo 5E, pra quem não sabe, é o meu certificado digital, gente. Quem não precisa hoje fazer uma certificação digital, né? Com certeza. Aquela assinatura que todo empresário precisa, toda empresa precisa. Então, Toda CPF, empresa. CNPJ, ou até pra fazer um divórcio. Já fiz divórcio de Boston pra cá. Depois eu conheci a pessoa, você acredita? Olha como é que são as conexões. Não é? Muito Fiz bom. pro marido, conheci a mulher A aqui. mulher, Amiga, que tá até legal. hoje, amiga Que nossa, a bom. Mari. Como são as conexões, né? E o certificado digital também ele serve para compra e venda. Então, já vendemos um cavalo que foi de avião Pelo certificado. esqueci o nome da cidade. Aham. E depois para Califórnia. Califórnia. Do doutor. Então, também serve para compra e venda. Muita gente não sabe para que serve um certificado Sim. digital. Então, é para isso, tá? Que ótimo. Um minuto não, né? Mas 2 minutinhos, tá pronto. A gente faz uma videoconferência. Depois já enviamos no e-mail, tá pronto para fazer a assinatura, que tem validade jurídica. Então, Que bom. não precisa pegar fila. Porque era um processo tão burocrático. Antigamente, você tinha que ir no posto do governo, ficar lá horas esperando. E que bom. aqui também no como chama? Cartório, né? Cartório. Tudo que tem validade jurídica pelo cartório, Sim. pode fazer. É muito bom. Aluguel, tudo. Ótimo, É bom isso. saber. Põe do nosso Elite Club também. Um dia eu vou estar no Elite Club. Logo, agora já tem a possibilidade. Tem o Elite Black. O Elite Black, ele é pra todo mundo, não precisa ter cadeira. Aí, tá vendo? Tá Olha, vendo? uma oportunidade. O Elite Club tem o feminino e tem o masculino, é um grupo de network. A gente dá direcionamento voltado para posicionamento também, porque eu não consigo ficar sem direcionar. E a gente leva para os melhores lugares, trazendo aí network de alto padrão, experiências únicas, né? E conexão real, gente. É isso que importa, né? Eu tava falando hoje com uma pessoa sobre conexão. É tudo sobre conexão. Tudo. E também sobre imagem. Tava falando com um amigo Sim. meu, vou te mostrar. Ele foi anteontem, teve um evento incrível lá no Henry Store. Não conhecia essa loja, uma loja masculina, muito bacana ali na JK. E ele falou, Ju, eu vou com um costume transpassado. O que é um costume transpassado? Eu falei, mas ele é sempre elegante. Eu falei assim, qualquer roupa que você colocar vai estar muito bacana, porque você já é elegante, né? Já é natural, né? Ele é grandão, nossa, aquela presença, barba feita. Ele é casado, viu, gente? Ninguém, casadíssimo, com a doutora maravilhosa, nossa vizinha lá. Mas ele disse que a hora que ele chegou, na verdade, disse não, porque eu vi o vídeo, vocês estavam filmando, depois eu vou te mostrar. A hora que ele chegou, todo mundo parou pra ver ele. Porque Olha os homens só. estavam ali de camisa, camiseta preta, nananã, e ele chegou de costume num tom meio azul, meio cinza. Tá. Lindo, todo transpassado. O dono da loja foi lá receber ele. Por quê? E era algo diferente. A pessoa quer se aproximar daquela pessoa pela imagem. Causou o impacto. Sim. É isso, nos é você 3 segundos. se vestir para causar impacto. E você acredita que ele fechou negócio com o dono da loja? Tá vendo? E agora já tá direcionado para falar com os meninos que são os cantores que estavam lá, também para tentar um negócio ali, uma conexão, um negócio. A gente vai, claro, né, para conectar. O intuito dos eventos do clube são para conexão e sempre em lugares, a gente não repete, você já percebeu? A gente não repete espaço, né? Mas sempre para conexão, sempre para momentos
diferente com outras pessoas de fora, então leva eles para lugares, tipo, a Henry Store levou alguns parceiros dele também, alguns clientes. Então eles se conectaram não só com o clube, com outras pessoas de fora também. Com certeza. Então esse é o intuito do Elite Club. É levar conexões reais para gerar negócios, né? Mas primeiro, gente, primeiro faz amigos, depois negócio. Então, vai leve, vai para fazer conexão e depois pensa em negócio. O negócio é consequência. A gente sempre fala isso, principalmente no NAMI, né? Não sei se você está sabendo, eu vou ser empossada como coordenadora do NAMI. Mentira, eu não sabia! Que incrível, parabéns! Obrigada. Nome incrível, fui uma vez, lindíssima. Eu fui indicada pela Patrícia e pela Maiara, então agora, dia 14, vai ser minha posse, vai ser o primeiro encontro que eu vou conduzir, vai ser minha posse e vai ser com a Lisley. Você podia ir? Claro que eu vou. Ela sempre me chama, mas nunca bate os horários. Vou te avisar. Então, eu assumi. E qual que é a ideia do NAMI? É você se desenvolver e fazer conexão. Mas hoje, eu sou a Josi Takato, mentora de imagem e posicionamento aqui em São José do Rio Preto, em função do NAMI. Foi a partir do NAMI que eu fui conhecendo, inclusive, você. Sim. Eu conheci a Fernanda, que me apresentou você. Então, ou seja, aí a gente vai criando essas conexões. Sim. Ou seja, lá não é um ambiente para venda, é um ambiente para desenvolvimento e gerar conexões. Sim. E aí, de uma conexão, vai gerando outra, daqui a pouco eu conheço São José do Rio Preto inteiro novamente, né? É verdade, tanto tempo longe. E eu falo assim, muita gente acha que grupos de network são concorrentes. As pessoas que estão à frente geralmente acham que tem concorrência. Sim. Eu não vejo como concorrente. Claro que Nós temos várias mulheres do clube que estão em vários grupos. Exatamente. E é importante, claro, que você saiba que você precisa fazer movimento em todos. Com certeza. E não adianta estar em todos e você não fazer movimento. movimento. E não estar em nada, né? Eu tenho pessoas que não vão nos eventos e aí não faz movimento. O clube não dá retorno. Não dá retorno porque você não está lá. Com certeza. Ou se você vai e não se conecta. Porque se eu sou sua amiga, a gente vai junto e fica futricando sobre o final de semana passado, não vai acontecer uma nova conexão com outra pessoa. Com certeza. É impossível. Você tem que desmontar os grupinhos, né? Exatamente. Nesses encontros, para você realmente se conectar com novas pessoas. Hoje eu tô na MLS, né? Hoje eu tô num clube que chama Vem Club, que é da Núbia, que faz parte da MLS, que é o Mentor League Society, que é lá do Flávio Augusto, Caio Carneiro, GeoJ. Esses dias eu fui convidada para estar no SHP, que também é da MLS, mas é um clube 2 vezes acima. A gente tá no clube, o primeiro ali, tem mais 2, depois tem o top, né? E eu fui, e falei com ela, e tá tudo bem, não é uma concorrência. Conheci novas pessoas, conheci muitas pessoas lá diferentes, que também vão ser meus futuros mentorados. Já criei uma conexão lá com um homem, aliás. Porque a gente fala assim, a gente tenta falar só com mulheres, né? Só que eu consegui fazer toda essa questão de criar conexão com o homem através da minha imagem, você sabia? Sim. Fui convidada para palestra, uma vez eu fui convidada para palestra com o Rei dos Negócios, e a esposa dele estava lá, e eu falei para ela, em no meio da conversa ali da palestra, eu falei, você tem ciúmes de mim, Ju? Ela falou, não. Porque não tem como ter ciúmes, porque eu sou uma mulher bonita, sim, mas eu ando com um blazer enorme, com uma blusa tampada aqui, não mostro o corpo. Então, assim, eu não me ofereço. Você vai para o evento para mostrar uma imagem de alguém que tem autoridade sobre um determinado assunto. Agora, se você não precisa mostrar o seu corpo para você abrir portas. Sim. Você abre portas pelo seu conhecimento. Eu lembro que eu perdi muita oportunidade na época que eu era fotógrafa. Eu era fotógrafa. Então, eu ia com as minhas roupas da época, tinha meus 30 e poucos, não lembro. E eu ia de saia curta ou vestido, sempre curta, porque eu gostava de saia curta, mas não era vulgar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas não era uma coisa que, tipo assim, eu não conseguia me conectar. Então, o que acontecia? Eu perdi muita conexão. Sim. Eu tinha que ficar com cara fechada o tempo todo, até que falavam que a fotógrafa brava. O tempo todo, fazia assim, ó, chega pra cá, tira, obrigada. Qual que é o site? Tá, o site, eu não mostrava os dentes. Porque eu sabia que aquela minha roupa estava pronta pra me mostrar. Como se estivesse te oferecendo, entendeu? né? Então, eu tive que manter a postura, não mostrar sorriso. Entendeu? Porque a minha roupa não estava comunicando. Ao passo que se você estivesse se vestindo, né, condignamente, você poderia sorrir, você poderia ser expansiva, que não ia ser confundida, a sua mensagem ia ser certa. Eu perdi muito cliente porque eu era uma fotógrafa, eu podia ter criado ali conexões para fotografar outros espaços. Com certeza. E eu não me abri para isso, porque eu sabia que eu não estava posicionada para isso. Olha que estranho. E aí você, na insegurança da roupa que você estava vestindo,
restringiu de ter acesso a muitas oportunidades. E eu sempre me vesti muito bem, então eu era a fotógrafa mais linda, todo mundo, ai, que fotógrafa linda. Mas eu sentia que ainda tava mostrando perna, né? Às vezes era um cropped de alguma coisa assim, cropped é muito raro, mas não estava, marcava o corpo, então realmente eu perdi oportunidades e muita gente perde por conta disso. Muita gente perde, ou por não estar vestida adequadamente, né, com uma roupa vulgar num lugar que deveria estar com uma roupa mais tradicional, mais conservadora, ou por estar vestindo qualquer coisa, pegou a primeira coisa do guarda-roupa sem pensar. Sim. Por quê? Porque não pensou em quem ela ia visitar, quem ia lá ver, qual era a oportunidade que estava. Então, você tem que se preocupar. Eu vou no evento, eu vou de rasteirinha, vou de calça jeans, vou de camiseta. Que evento? Não pode. Qual a oportunidade? Sim. Eu sou consultora de imagem, sou mentora de imagem. Eu não saio na rua vestida de qualquer jeito. Nós compramos uma casa e meu marido e eu estamos fazendo umas pequenas reformas para poder vender. E aí eu tava lá, minha sobrinha chegou, tia, eu vou fazer uma foto sua, eu vou postar, vou gravar um vídeo. Falei, olha, suja sim, mas com estilo. Olha como eu estou vestida. Com certeza. Então, assim, passou a ser natural. E eu não aceito mais. Aliás, eu me visto naturalmente. Bem, por quê? Porque é a mensagem que eu quero passar. Eu não posso ser vista, né? E nem vão me ver mal vestida. Ainda mais agora que eu estou passando pela transição, o meu contraste baixou muito. Então, vocês nunca vão me ver sem batom, pelo menos. Posso não estar toda maquiada, mas de batom eu estarei. Por quê? Porque senão eu passo a ideia de uma pessoa doente. Com certeza. É verdade, é verdade. E não é isso que eu quero passar. Então, eu vou à igreja, eu vou sempre bem vestida, com dignamente. Sim. Então, é se vestir, né, adequadamente para o momento que você está, para o ambiente que você está. Aí você está no seu negócio, você vai atender uma cliente. Como você quer ser vista por ela? Sim. Como a menina que faz a limpeza, não desmerecendo ninguém que faz a limpeza, ou você quer ser vista como a dona da loja? Com certeza. Como a vendedora ou como a dona da loja? E eu já vi muitas pessoas, muitas mulheres, né, me falarem que o cliente chega, vai falar com a vendedora e não vai falar com ela. Por quê? Porque ela não tem cara de dona de loja. Eu já passei por isso com uma pessoa, uma cliente. Às vezes, e ela não quis mudar. Ficava de roupa de academia o dia todo. Se ela não quer mudar, não tem jeito, adianta. não tem jeito. A gente pode ensinar todos os conceitos, mas a pessoa tem que estar aberta à mudança. Sim. Por isso que antes de começar qualquer processo, a primeira coisa que eu faço é marcar um café com a cliente. Sim. E se ela não estiver preparada para mudar, às vezes ela tem até dinheiro para me pagar, mas se ela não estiver preparada para mudar, para que você vai investir? Uma vez eu falei assim, você que é consultora dessa moça, ela falou, sou. Eu falei, amiga, você vai ter que dar uma forcinha maior, né, nos looks dela, porque ela não te representa. Então, por isso que a minha irmã, né, pega muito no meu pé. Ela pega mesmo, Juliana, essa roupa, não, pode jogar essa roupa fora. Ela fala, exatamente. Vende, dá pra alguém. Eu faço isso também. Por quê? Porque tá levando a minha marca. Sim. É igual a Dayonça fez comigo. Um dia que eu fui lá, eu queria fazer uma doideira no cabelo. Ela falou, você não vai fazer, porque é a minha marca que você está levando. Então, você tem, né, é a minha assinatura. É a mesma coisa que eu falo com as minhas clientes. Vocês estão levando o meu nome, então, por favor, né? Me ajuda. Me ajuda. Ô, Josi, e sobre dress code? Eu fiz um evento esses dias e todo preto e branco, né? Você ficou sabendo? Você não foi, nosso evento foi incrível, mas foi um evento aberto, você poderia ter ido. Todo mundo de preto ou branco. Era dress code, então tinha que ser preto ou branco. Todo mundo tem preto e branco. Se fosse vermelho inteiro, é obrigada de vermelho inteiro, no caso de hoje. Ela deixou bem claro que não é obrigada. Não é obrigada, é um detalhe, então, eu vou né? com alguns detalhes vermelho e tá ok. Mas se hoje fosse dress code vermelho, todo mundo deveria ir de vermelho, independente do tom, certo? Independente do tom. Mas é obrigatório. É o caso de casamento. Que as madrinhas, né, devem ir todas de uma cor específica. Então, é claro que eu fui madrinha num casamento que era verde. Tem verde que não fica bom pra mim. Então, eu vou de verde. Que fique bom. Que fique bom pra mim. Então, o dress code,
A menos que seja um uniforme. Sim. O dress code é muito comum nas empresas, que as empresas têm uniforme, e aí você não consegue criar um uniforme que tenha de acordo com a cartela de cada uma. Sim. Você vai criar um uniforme que tenha a ver com a história, com a missão, com a visão da empresa. Aí você constrói o dress code da empresa de acordo com a marca. E também com a mensagem que você quer que os seus funcionários passem, né? Agora, para evento social, eu acho muito complicado você definir um dress code com cores. Por quê? Porque é isso que eu tô te dizendo. Nem todo mundo tem aquelas cores no armário. Sim. Tem gente que só se veste de preto e branco. Você só se veste, né? Eu sei as suas cores. Você só se veste de marrom, nude. Preto, branco, branco e nude. Ou seja, só tons, né, nem neutros. Não uso, tons neutros. Ou seja, como que eu vou exigir que você vá num evento totalmente de vermelho? Eu teria que comprar. Você teria que comprar. Mas tá ok, desde que seja dress code. Porque se eu leio que o convite tá marcado dress code, eu tenho que entender que se eu não uso essas peças, eu vou ter que comprar. Vai ter que ou não for no evento. Ou não vou no evento. Você tem que respeitar o anfitrião. Tem, né? Você tem que respeitar, com certeza. É uma regra. É uma regra de etiqueta, é uma regra de convivência até. Então, quando você determina... Por exemplo, no casamento, a pessoa define um dress code para o casamento. Normalmente, né, um esportivo casual. Mas um esportivo casual não significa que você vai de chinelo de dedo, de calça jeans, né, rasgada e de camiseta. Sim. Não, você vai utilizar um vestido midi. Você não vai com vestido curto, ou então, né, com uma camisetona, uma saída de praia. Então, você tem que... um esporte fino, você tem que respeitar, tem que entender. E hoje, Ju, tá muito fácil você aprender essas coisas. Sim. Você jogou na IA, você foi lá no Pinterest, você coloca lá alguma coisa, vem todas as dicas. Uma amiga, Josi, eu recebi um convite com dress code X e eu não sei o que é. Falei, amiga, entra aí no Pinterest e coloca essa frase. Sim. Vai trazer várias sugestões, né, referências de look para você, dessa forma. Então, hoje, tá muito fácil até para as pessoas entenderem o conceito da consultoria e compor looks de acordo com o estilo dela, com o biotipo dela. E quando ela joga lá, ela se conhecendo, entendendo, joga lá no Pinterest, aparece várias opções com as cores da cartela dela. Então, assim, erra quem quer. Erra quem não presta atenção e realmente não quer fazer diferença. Não quer causar impacto. Sim. Ou quer causar impacto ao contrário. Negativo, né? Aí eu fui em Ribeirão Preto anteontem, num evento super de gala ali. Era uma homenagem para os 100 mais influentes do agro. Então, imagina. Tá tendo lá a no feira, teatro, né? coisa mais linda, né? Tapete vermelho. Eu olhei, eu falei, essa moça não viu que estava escrito dress code social? Eu fui com uma saia midi, tinha uma fenda toda bonita com uma flor aqui, uma blusinha bacinha que era do conjunto, tipo um conjunto, parecia um vestido lindo. Sapato dourado, blusa dourada. E a moça tava com, tipo, aqueles blazer de... Como é que chama? Aberto? Colete. Mas em forma de vestido. Branco com preto. Porque o branco e o preto, ele já... grita, né? Claro, é alto contraste, né? Muito alto contraste. Quando eu coloco, minha irmã quer morrer. E se a pessoa é de baixo contraste, mata a pessoa. Nossa, e você só vê a roupa. Loira, moça. Meu Deus. De lá. Bem curto, com uma sandália preta. Eu olhei e falei, gente, com um cinto aqui fechando, transpassado. Falei, meu Deus. O dress code é social. Coloca um pretinho básico, então. Com certeza. Mas a gente vê muito, preta, isso. A gente vê muito isso nos Oscars, nas premiações de cinema, né? Vai umas mulheres vestidas lindamente e vão outras com vestidos carérrimos que nada a ver. Que não tem nada a ver com aquele ambiente, né? Quer se destacar ao contrário. Destacar ao contrário, exatamente. Porque vai ter ruído, as pessoas vão falar. Claro, com certeza. Apesar de que pode ser que essa seja a intenção dela. Sim, ok. Só que não está de acordo com o que está expresso no convite. Sim. Está desrespeitando as regras do evento. Deselegante, não é? Deselegante, completamente. Ela quer chamar a atenção. Eu ia comprar um vestido vermelho hoje, eu achei que tivesse que ter, que fosse realmente vermelho. Perguntei pra Fer, tinha um look vinho de uma amiga. Ela, não, tem que ser aquele tom de vermelho. Eu falei, ok, então eu não vou com esse. Mas eu ia comprar
no look. Aí ela falou, Ju, pode ser nos detalhes. Claro, então, nos ok, detalhes, que seja vou um com sobretudo lenço, que lindo, seja... preto, porque é o meu estilo, toda de Claro, preto de couro. com Né? certeza. Aí com a Você não bolsa foge da sua vermelha. essência, Sim. que isso é o ideal, você não fugir da sua essência. Vou fazer a unha, viu, gente? Porque eu não fiz ainda, que não deu tempo. Nunca estou sem unha, mas hoje não deu tempo. Cheguei ontem de viagem. Mas é sobre isso, né? É ser coerente. A consultoria, ela vem para ajudar. Isso. Eu acredito que deveria ter nas escolas, porque é muito importante. Com certeza. Eu fui esses dias em São Paulo. Principalmente, desculpa te interrompendo, principalmente para o ambiente de trabalho. Sim. Né? Essa meninada já deveria aprender Sim. como se vestir no ambiente. E não é colocar em caixinhas, não é encaixotar as pessoas, todos têm que se vestir dessa forma. Não, mas é você entender, perceber como é o ambiente que você está. E aí se vestir adequado àquele ambiente. Eu falo que não existe gente feia, existe gente mal arrumada, né? Exatamente. Eu fui pra São Paulo e eu peguei um metrô, um trem, na verdade, ele é trem, não é metrô. Eu entrei... São duas diferenças, né? O metrô, o nível é aqui, o trem é outro mundo. Parece que você está em outro mundo. E aí eu desci naquela parte do metrô. Morrendo de medo, minha malinha aqui, eu toda bonita. Eu sempre vou sem nada, sem acessório nenhum. Mas mesmo assim, ainda causa impacto. Tava de blazer. Com certeza. Bonitona aqui, o metrô. E não tinha como ir de ônibus, não tinha. Uber tava caríssimo. Eu falei, não, tá bom, ok. Que é de São Paulo, Alphaville. E falei, eu quero mais cedo, vamos ver como é que tá. Uma pessoa direcionou e falou, olha, faz isso, pega esse, depois você pega esse, que não tem ninguém. Realmente não tinha. A hora que eu cheguei, tava vazio. E tinha um rapazinho lá, todo bem arrumado. Um medo lá de fora, que as pessoas estavam desarrumadas. E aquele tal, dependendo do jeito que a pessoa tá desarrumada, a gente tem medo. Sim. No lugar daquele. Infelizmente, a nossa consciência ainda, né? O nosso subconsciente ainda causa esse falo que se medo. todo mundo fosse bem arrumado, a gente ficaria mais tranquilo, não teria medo, né? eu sinto medo de verdade quando eu vejo uma pessoa, assim, mal arrumada, bem mal arrumada que eu falo, viu, gente? Eu tenho medo, eu fico ali um pouco... Eu estranho o ambiente mesmo. E você também não estava num ambiente conhecido, né? Se é um ambiente conhecido... Já corri lá. A gente já vai para São Paulo com essa insegurança, porque a mídia nos causa isso, nos traz muita insegurança dos ambientes, né? Porque às vezes, hoje em dia, a pessoa que te rouba não é um maltrapilho, pode ser uma pessoa que está muito bem vestida, que não te causa essa sensação de insegurança, vai e te aborda, né? E faz atrocidades com você. Mas a mídia nos traz isso. E também toda essa construção de preconceito que a gente vem, né, que é arraigado aí na nossa história de muitos anos, é que nos causa isso, infelizmente. E nós mulheres, principalmente, né? Eu até comentei com esse mocinho, eu falei, sabe por que eu sentei aqui do seu lado? Porque você me trouxe confiança. Confiança. O menino tem 18 anos. Olha só. Ele me passou confiança com o look que ele estava vestindo, uma camisa polo, branquinha, uma calça jeans sem rasgado. Exatamente. Com óculos redondinho, que traz mais confiança. Confiança. Né? Se ele fosse um estuprador, ele poderia te atacar e você ia estar todo aberto. Então, são técnicas, né? Que se a pessoa que quer fazer o mal entende da técnica, ela te induz. É verdade. Mas como muda, né? Imagem é tudo. Imagem é tudo, com certeza. É o que você transmite. Nós estamos terminando aqui. Dá pra gente ficar mais umas 3 horas conversando. Tem muito conteúdo pra conversar. Me senti muito à vontade. Você é ótima como entrevistadora. Eu estava, assim, realmente, né, muito ansiosa, com muito medo. Mas, assim, fiquei muito à vontade. Você me deixou muito à vontade. Gostei muito mesmo. Que bom. Ó, já convide ela para os próximos podcasts de vocês aí. Você que é dessa área, convide que tem bastante conteúdo incrível. Muito obrigada. Eu amei. A gente ficaria aqui uma tarde toda falando, né? Realmente tem muita coisa. Os nossos podcasts são tudo aulas. Que a gente bom. pegar nossos podcasts, sempre um por segmento ali, né? São aulas. Sim. Né? Não é um bate-papo pra nada. Claro, cria essa autoridade pra você, né? Você vai fazer os cortes incríveis que a Conduta Filmes faz, mas também é uma aula para quem tá assistindo. Com certeza. Né? Não é um papo fútil. Não, exatamente. A gente não tá aqui falando de bobeiras, besteiras, né? De futilidade.
E imagem não é futilidade. Sim. Então, você investir na sua imagem, você investir, né, na consultoria, não é porque não é vaidade. Sim. É uma necessidade até de reconstrução mesmo da sua autoestima, do seu eu. Exatamente. É um reencontro com o seu eu, muitas vezes, né? Muitas vezes, é. Gostei Tá bom, bastante. Vamos ter que obrigada. finalizar, porque essa maravilhosa tem um compromisso daqui a pouquinho. Sim, já vou chegar atrasada. E à noite temos um evento juntas. Bafônico. Gente, a Fê é muito bafônica, Ela né? é, gente. E sou ela apaixonada sustenta nela. aquilo. Sustenta, Meu com Deus. certeza. E ó, em maio, no evento dela, tem uma surpresa que eu ajudei ela. Deu a ideia, eu fui lá e executei. Eu Tá estarei sabendo? em Belo Horizonte. Acredito! Viajo para Belo Horizonte no dia 15. Ai, que dó. Vou aproveitar, né, o Dia das Mães, meu aniversário que tá Que chegando. lindo. E vou levar minha mãe pela primeira vez de avião, voando. Aí a gente vai a BH passar uns dias que lá. delícia. Então, infelizmente, não vou. Doida, tava inscrita já no evento da Fernanda, mas aí surgiu a oportunidade, só podia ser naquela data, aí Meu não teve jeito. Deus. Falei, não. Esse evento, com certeza, teremos outros, né? Mas a oportunidade de ir com a minha mãe pela primeira vez de avião, não tem... Vai ser muito, muito especial. Com certeza. Eu vou filmar tudo e vou compartilhar. Com certeza. Gente, é isso, então. Muito obrigada pelo seu tempo, por trazer todo o seu conteúdo, né? Compartilhar mesmo a sua experiência com a questão da consultoria de imagem e visagismo, né? Que é muito importante. Sempre estudando. Sempre estudando. E agora eu quero saber um pouco mais dessa mentoria e depois vamos falar sobre com isso. Com certeza. Eu volto aqui para te contar sobre ela. Com certeza. E depois a gente vai trazer uns cases seus. Perfeito. Eu acho que é legal. Ótimo. Com certeza. Ter a percepção delas. Com né? certeza. Vamos trazer. Vamos sim. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.